Cavaco Silva e Montenegro, a luta semelhante ou não? A diferença fundamental entre Cavaco e Montenegro está no caráter ético do primeiro-ministro. Análise de Pedro Adão e Silva. Gabriel Alves, é necessário que o SLB se una ao novo presidente. O comentador afirma que a resposta dos sócios ao ato eleitoral foi positiva e democrática, mas salienta que o recorde não será quem governará o clube. Ele também destaca que o novo presidente terá um longo caminho pela frente. João Cília, prontos para iniciar o trabalho. Com a certeza de quem realizou um grande trabalho nos últimos meses, João Cília, candidato a vice-presidente responsável pela área de marketing e marca da lista de Noronha Lopes, espera pelos resultados. Benfica em eleições, fechamento das urnas marca recorde mundial de 93.081 votantes. Após os 86.297 da primeira volta, um novo recorde mundial foi alcançado por um clube desportivo. O planeta é agora Deus. Para compreender a concepção de Deus no início do século XVI, é necessário reconhecer quem é o Deus do século XXI. Ele é o nosso planeta. Opinião de Miguel Esteves Cardoso. Cinco pessoas em estado grave após acidente entre ambulância e carro na EN 103. Enquanto 4 das vítimas foram levadas para o Hospital de Braga, uma foi encaminhada para o Hospital de Viana do Castelo. Transformação de ideias, o crescimento ambicioso das startups. No Tagus Park, uma incubadora dedica-se a auxiliar empresas em fase de desenvolvimento, convertendo ideias em realidades. Perigos para o ecossistema da Península Ibérica. Espécies invasoras provocam impactos negativos no ambiente e afetam significativamente a atividade humana. Um estudo de âmbito internacional faz um aviso sobre esta questão na Península Ibérica. Portugal possui mais de 50% do total de espécies invasoras presentes em Espanha, que é 5 vezes maior em área do que o nosso país. Noronha Lopes, parabéns a Rui Costa, o resultado é evidente. Aceita responsabilidade por esta derrota. O candidato que não venceu afirma que o presidente reeleito possui as condições para assumir a responsabilidade e realizar um bom mandato. Não consegui transmitir a mensagem a quem desejava uma alteração. Noronha Lopes esteve presente na análise dos resultados numa unidade hoteleira com a equipa da candidatura e optou por reconhecer a derrota na segunda volta das eleições de forma antecipada. O planeta é agora Deus. Para compreender a noção de Deus no início do século XVI, é necessário reconhecer o Deus do século XXI. Trata-se do nosso planeta. Análise de Miguel Esteves Cardoso. A IEMA estabelece canal específico para a proteção temporária de menores refugiados da guerra na Ucrânia. Neste sábado, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo revelou um processo acelerado para o acolhimento de crianças e jovens que fugiram da guerra. Noronha Lopes, parabenizo Rui Costa, o resultado é evidente. Aceito a responsabilidade por esta derrota. O candidato que perdeu afirma que o presidente reeleito possui as condições para justificar a responsabilidade e realizar um bom mandato. Rui Costa apresenta um crescimento evidente em quase todas as áreas, enquanto Noronha viu uma diminuição de votos em algumas. Sérgio Cretinas, diretor executivo do Record, fez uma análise do discurso de derrota de João Noronha Lopes nas eleições do Benfica, destacando os resultados que resultarão numa vitória inequívoca para Rui Costa. Faixa de Gaza registra mais de 69 mil óbitos. Siga em tempo real o desenrolar do conflito no Médio Oriente.
Colisão de drone russo com edifício no leste da Ucrânia resulta em 3 mortos e 12 feridos. Siga a atualidade da guerra na Ucrânia em tempo real. Noronha Lopes. Sinto-me desapontado com o resultado. O candidato da lista F declara que Rui Costa possui todas as capacidades para unificar o clube. Escuta aqui na totalidade a fala de desilusão de João Noronha Lopes. Correspondência ao diretor. Público PT. Água ou Algoa, mais um regionalismo sem solução. Estava ciente de que, por mais incomum que pareça, existe o português do Uruguai. Ainda há oportunidade de desenvolver uma proposta inovadora para coto misto e explorar mais regionalismos sem resolução à vista. Marido brasileiro de ex-Miss Havaí é detido pela Polícia Migratória dos Estados Unidos da América. Privada do suporte do marido brasileiro que foi apanhado pela ICE, a ex-Miss Havaí Cheryl Bartett, cega, enfrenta agora uma luta contra a deportação devido à separação involuntária. Rui Costa diz, uma grande ambição de alterar o que não está correto. O presidente reeleito fez declarações antes de se dirigir à luz para a cerimónia de posse. A impressionante vitória de Rui Costa com 65,89%. Na manhã da sua visita ao Pavilhão da Luz, Rui Costa interagiu com os fãs antes de assumir o cargo de presidente na Luz já nas altas horas da madrugada. Rui Costa, Noronha Lopes. Conseguiremos dialogar. Já tivemos uma conversa telefónica e falaremos novamente mais tarde. As declarações iniciais do presidente reeleito do Benfica. Maria João Luís, a ideia da violência assusta-me. A atriz Maria João Luís enfatiza o papel crucial da arte numa democracia saudável. Ela pondera sobre a utopia da liberdade, a desilusão e os dias de hoje, que são caracterizados pelo ódio e pela falta de reflexão. Enquanto neva na Alemanha, avistei um rapaz a andar de bicicleta. Questionei se isso era comum e responderam-me, aqui não existe bom ou mau tempo. Existe bom ou mau equipamento. No episódio mais recente do podcast Mobi Boom, Tiago Gregório, que ocupa o cargo de diretor de produção na Light Mobi e utiliza a bicicleta diariamente, é entrevistado por Luís Costa Branco. Embora Portugal se destaque como um dos principais exportadores de bicicletas na Europa, observa-se que são escassas as bicicletas nas proximidades das escolas e locais de trabalho. Qual será a razão? Escute o novo podcast do Expresso aqui. Preocupa-me a chance de haver violência nas ruas. Maria João Luís enfatiza o papel da arte numa democracia saudável. A atriz medita sobre a utopia da liberdade, a desilusão e os tempos contemporâneos, caracterizados pelo ódio e pela falta de reflexão. Mais de 100 mil pessoas são evacuadas nas Filipinas devido à aproximação do supertufão Fanguong. O alerta máximo, de nível 5, foi ativado pelo Pagasa no norte das Filipinas e no sudeste de Luzon. Roda da Sorte, o ponto em Lisboa onde milhares de bebés eram deixados para terem uma oportunidade de viver. Ao longo de mais de 200 anos, na Roda de Lisboa, centenas de milhares de bebés foram deixados, e não abandonados. A roda consistia num cilindro oco de madeira onde o bebé era colocado, girava-se o cilindro, soava-se a sineta e, do lado oposto da parede, o bebé era apanhado. João Baião. O Mike Wazowski possui mais energia do que eu mesmo. Saía das gravações mais exausto do que após um programa de 6 horas. Neste episódio especial do podcast Era Uma Voz, Mike Wazowski e Randall Boggs fazem uma aparição no Tribeca Festival Lisboa, para discutir como João Baião e Paulo Oemos encontraram, as experiências que partilharam durante a dobragem dos filmes, e a relevância do riso e da gargalhada em contraste com o medo. A evidência é evidente, a violência tem um género. É complicado, mas fundamental, encarar a violência sem desviar o olhar.
Apenas dessa forma conseguimos evitar achismos e perseções, além de contribuirmos para a resolução do problema. Vamos avançar? Crônica de Tânia Graça. Rui Costa, que participação, que alma, que grandeza. O líder dos encarnados declara que a votação refletiu o Benfica e que apenas o clube poderia criar história dessa maneira. Rui Costa assegura que aceita a responsabilidade que a eleição lhe confere e faz um apelo à união. Colapso de árvore que funcionava como sala de aula numa escola na província de Maputo. O episódio, que causou alarme na comunidade escolar mas não resultou em ferimentos nos alunos, ocorreu no final da tarde de quinta-feira. Benfica. De que forma se compreende a magnitude da vitória de Rui Costa? Com 65,89% dos votos, Rui Costa assume mais um mandato como presidente do SL Benfica, enquanto Noronha Lopes expressa a sua desilusão. O editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro, é o convidado. Pesquisador adverte que Guiné-Bissau corre o risco de uma autocratização do regime, em função da instabilidade. A nação de língua portuguesa é descrita como um Estado em falência, em razão das crises contínuas e da intervenção dos militares na política. A vida em Lisboa é insuportável, é impossível para um estudante viver aqui. Suel Marchet, um dos principais especialistas globais em engenharia aeroespacial que atua no Instituto Superior Técnico, alerta para a possibilidade de uma fuga de talentos de Portugal em razão do elevado custo de vida e da escassez de oportunidades profissionais. Sócrates. A rejeição da juíza é preferível à encomenda. Ouvintes. A desistência do advogado Pedro de Lila em defender José Sócrates e a recusa do pedido ao advogado nomeado. A Ministra da Saúde que solicita um acordo admite 2 anos de atraso. Quem beneficia por permanecer na posição? Uma perspectiva do Lefast sobre cinema espanhol, do chão ao céu. No Lisboa Film Festival, 7 filmes estão agendados sob o lema Um Novo Ellen do cinema espanhol. Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azul e Alberto Moraes, que estarão presentes em Lisboa, revelam os seus propósitos. Hotelaria de Lisboa é novamente o foco do Web Summit, com tarifas elevadas, mas menos dias de evento. A edição do Web Summit começa em Lisboa na próxima segunda-feira, contando com a presença de mais de 900 oradores e 70 mil participantes. Manuel João Vieira. Entendo que optem pelo Sr. Ventura. As pessoas estão feridas e ele oferece uma solução simples. A língua portuguesa encontra-se em exílio. De facto, os próprios portugueses começam a ser exilados na sua terra natal, declara Manuel João Vieira, que lidera o Zenapá 2000 Irmãos Catita, além de ser candidato à presidência da República, durante uma entrevista no posto emissor. Martim Meier. Continuarei atento. O candidato da lista B está convicto de que os resultados das eleições irão unir os benfiquistas. Martim Meier deseja observar alterações na organização do futebol e nas infraestruturas. Rui Costa sobre a reeleição. Assumo a responsabilidade de braços abertos e sinto-me honrado. Além disso, o presidente comentou o jogo entre o Sporting e o Santa Clara, bem como o caso de Schieldrup. Manteigas. Defenderei Rui Costa até ao fim. O candidato da lista C compromete-se a ser um crítico construtivo nos próximos 4 anos. João Diogo Manteigas solicita maior atenção aos associados do Benfica. Um milhão de pessoas evacuadas devido à aproximação do supertufão. Na segunda-feira, a maioria das escolas e edifícios públicos permanecerão fechados em grande parte do território, incluindo Manila, e cerca de 300 voos já foram anulados.
Alerta de tsunami emitido pelo Japão após sismo de magnitude 6,7. O epicentro localizou-se no mar a aproximadamente 10 km de profundidade, nas proximidades do departamento de Awaite. Segundo o alerta, o tsunami poderá chegar a 1 metro ao longo da costa norte. Tenerife sob aviso, 15 feridos e 3 vítimas fatais arrastados pelo mar. 3 turistas perderam a vida devido a uma tempestade, após desconsiderarem os alertas para se manterem longe da costa, que foi atingida por ondas enormes. Lavrov afirma estar disposto a dialogar com Rubio sobre a Ucrânia. O chefe da diplomacia russa assegura a sua disponibilidade, mas solicita aos Estados Unidos da América a confirmação de que os acordos de Anchorage, Alasca, permanecem válidos e que os interesses da Rússia serão respeitados. Gabriel Alves, Rui Costa não conseguirá fazer tudo sem apoio. Gabriel Alves ressalta a necessidade de uma equipa sólida e competente para Rui Costa, além de afirmar que Noronha Lopes não impressionou. O analista desportivo assegura que o futebol português tem um prazo de 4 anos para uma decisão definitiva. Despiste de automóvel e choque com poste de eletricidade provoca 3 feridos. As vítimas consistem em 3 homens, sendo que um deles se encontra em estado grave. Aviso de tsunami no Japão após tremor de terra de 6,7 de magnitude. O tremor de terra aconteceu às 8 horas e 3 minutos, hora de Portugal continental, ao largo da costa de Awaite. Montenegro dirige-se à Colômbia para participar numa cimeira com líderes da União Europeia visando fortalecer a cooperação entre nações. A viagem do primeiro-ministro ocorre após a sua presença na cimeira da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, COP30, onde se encontrou com o presidente do Brasil. Lamine Yamal ficou encantado com a influenciadora italiana. E a razão é evidente. Confira as imagens. Com apenas 19 anos, Ana Gnoso poderá ter contribuído para o término do relacionamento do atleta com Nick Nicole. Dez horas. Rui Costa faz críticas à arbitragem do jogo entre Santa Clara e Sporting. Comentários proferidos à parte da cerimónia de posse, no Estádio da Luz. Neste mesmo jornal, Japão emite aviso de tsunami após um terremoto de 6,7 de magnitude. Conflito interno entre republicanos é provocado por entrevista à negacionista do Holocausto. A direita republicana é fragmentada por entrevista à negacionista do Holocausto. O Financial Times relata uma divisão emergente entre conservadores e MAGA. Notícia Record: árbitro e assistente do Santa Clara Sporting serão punidos. O episódio controverso que resultou no golo decisivos do Sporting contra o Santa Clara, com um resultado de 2-1, está em análise. Gouveia e Melo afirma que prossegue porque Marcel tentou impedi-lo. Almirante critica a falta de sensibilidade do poder político e expressou que pensou que Marcos Mendes tinha enlouquecido ao afirmar que a sua eventual candidatura à presidência representaria uma ameaça à democracia. Gouveia e Melo afirma que a tentativa de Marcelo de o impedir motivou a sua candidatura. Henrique Gouveia e Melo critica severamente o poder político, referindo a presença de um certo autismo aos ventos de mudança. António José Seguro é um candidato sem propostas. Seguro recusa ser apenas uma figura decorativa na esquerda e não assume compromissos. O pacote laboral encontra-se em negociação, mas o PCP decidiu provocar agitação nas ruas e continua a enfrentar obstáculos. Gouveia e Melo apresenta candidatura devido a Marcelo às 11 horas. O livro Gouveia e Melo, As Razões, que se fundamenta numa extensa entrevista que concedeu, está na origem da questão. No que diz respeito ao Benfica, ouvimos a resposta de Luís Filipe Vieira à vitória de Rui Costa.
Catar e Egito solicitam esclarecimentos sobre o mandato da Força Internacional em Gaza. A solicitação dos mediadores ocorreu numa conversa telefónica entre os responsáveis pela diplomacia do Egito e do Catar para discutir a situação do cessar-fogo em Gaza. Bruno Batista. Este foi o objetivo com que o clube foi criado, G. Em entrevista à Rádio Observador, o responsável pela campanha de Luís Filipe Vieira elogia as declarações de união proferidas pelo presidente eleito durante a madrugada. Gouveia e Melo afirma que a tentativa de Marcelo de o impedir resultou na sua candidatura. Henrique Gouveia e Melo critica severamente o poder político, referindo a existência de um certo autismo face aos ventos de mudança. Bruno Batista. Este foi o objetivo para o qual o clube foi criado, G. Em entrevista à Rádio Observador, o responsável pela campanha de Luís Filipe Vieira elogia as declarações de união proferidas pelo presidente eleito esta manhã. Conflito interno entre republicanos surge após a entrevista à negacionista do Holocausto. A conversa com Nick Fuentes provocou uma cisão na direita republicana. O Financial Times reporta uma divisão sem precedentes entre os conservadores e a facção MAGA. Varoufakis assinala o término do capitalismo e proclama o tecnofeudalismo. O ex-ministro grego das Finanças na época da Troika sublinha a subserviência imposta aos chefes das empresas tecnológicas, afirmando que a democracia e os princípios liberais se encontram ameaçados. Mesquita Nunes afirma que a nossa visão está a ser mediada por algoritmos que visam apenas o lucro. O ex-dirigente do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, publicou a obra Algoritmocracia. Gouveia e Melo revela que decidiu candidatar-se a Belém após ler reportagem do Expresso sobre a tentativa de Marcelo para o deter. O candidato que lidera as sondagens de opinião para as próximas eleições presidenciais, na verdade, só iniciou a sua corrida após tomar conhecimento de que o atual Presidente da República desejava barrar a sua ascensão ao cargo mais elevado do país. Fiquei mesmo aborrecido, confessa num livro que será lançado esta semana. Novo aeroporto recebe voos da TAP de Luanda a partir de 1 de dezembro. O voo de Luanda para Lisboa partirá do novo aeroporto já no dia 2 de dezembro. Ativista solicita ao Ministério Público a instauração de um inquérito criminal contra o Chega e seus líderes. Membro do Chega recorda que o Tribunal Constitucional declarou nulas as eleições dos órgãos nacionais do partido realizadas nas duas últimas convenções. A queda de Rui Costa e o cântico controverso que resgatou o SCP. Noronha Lopes apenas pode lamentar-se de si mesmo por não ter transmitido a mensagem adequada. O cântico controverso que garantiu a vitória ao Sporting e os testes de FC Porto e Benfica antes da interrupção para as seleções. Consultor financeiro oculta escravos em Castelo. As vítimas estavam detidas em dependências, tomavam banho com água fria e alimentavam-se apenas de carne picada e pão. Ogier conquista o Rally do Japão e reduz para 3 pontos a diferença para o líder do WRC. O piloto francês persegue o seu 9º título mundial, o que lhe permitirá igualar o histórico registro do compatriota Sébastien Loeb. A decisão do Campeonato Mundial de Rallys terá lugar na Arábia Saudita, onde se defrontará com o britânico Elfyn Evans. Semifinalista de Miss Mundo no Chile impressiona ao interpretar Dead Metal. Ignacia Fernandes destacou-se pelo seu talento gutural no concurso Miss Mundo Chile. Papa solicita fim das hostilidades nas áreas impactadas por conflitos. Leão XIV elogiou todos os que estão dedicados a promover a paz e defende a intensificação das conversações nos vários confrontos que ocorrem atualmente pelo planeta.
IEL reprova PSD por sinais alarmantes de submissão ao Chega. Mariana Leitão afirmou que o PSD está a fingir ser socialista de manhã e populista à tarde. CGTP solicita ao governo que restabeleça conversações para impedir greve geral. No final da marcha nacional realizada este sábado em Lisboa contra o pacote laboral, o secretário-geral da CGTP declarou uma greve geral para 11 de dezembro. Suspensão da Shein levantada por França após retirada de bonecas sexuais. A loja chinesa eliminou do seu catálogo bonecas sexuais com aparência infantil, que resultaram na suspensão da sua operação. O primeiro-ministro francês afirma que irá continuar a exercer uma vigilância rigorosa. Preocupa-me a eventualidade de haver violência nas ruas. Maria João Luís destaca o papel da arte na promoção de uma democracia saudável. A atriz pondera acerca da ilusão da liberdade, a desilusão e os tempos presentes, que se caracterizam pelo ódio e pela falta de reflexão. Desmantelamento da ciclovia na Avenida da República tem início em Gaia. MUBI questiona e aponta incertezas legais. O presidente da Câmara, Luís Filipe Menezes, revelou a remoção dos pilaretes colocados em 2024. A Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta menciona a ausência de discussão e a possibilidade de ilegalidade relacionada com fundos da União Europeia. Homenagem aos falecidos em combate é liderada pelo rei Carlos III no Remembrance Sunday. Neste domingo, Londres viu a presença do rei Carlos III na cerimónia anual do Remembrance Sunday, onde se reuniram milhares de civis, veteranos e militares. O evento recorda os mortos britânicos e aliados de todos os conflitos, numa data que se aproxima do aniversário do término da Primeira Guerra Mundial. Ondas enormes e mar turbulento, 3 mortos e 15 feridos já registados em Tenerife. As autoridades solicitam à população local e aos visitantes que se mantenham afastados da área costeira, em virtude do aviso de agitação marítima que deverá persistir até ao final deste domingo. Miguel disse adeus ao Algarve com bandeira, hino e pontos. O piloto português iniciou a corrida a partir da 19ª posição. Faleceu homem enquanto caminhava em Águeda. Por volta das 11h00, foi emitido um alerta por uma pessoa em paragem cardiorrespiratória. Dois idosos apreendidos por caça em zona protegida. O Comando Territorial de Bragança informou que os detidos foram feitos arguidos e que os acontecimentos foram notificados ao Tribunal Judicial de Mirandela. Quase famosos, King Cami, a DJ que anima Lisboa e o mundo como embaixadora do Brega Funk. Natural da idílica João Pessoa, capital da Paraíba, mudou-se para Portugal durante a adolescência. Com uma fusão dos ritmos brasileiros e do techno contemporâneo, já se apresentou em eventos como o Sonar Lisboa e o Primavera Sound Porto, tendo recentemente lançado uma nova faixa, Na Pista, com mais novidades a caminho. King Cami é a protagonista desta semana na secção da Blitz dedicada a novos talentos. Olivia Rodrigo e 21 Pilots marcaram presença no Rock and Roll Hall of Fame, onde os White Stripes estiveram sem Meg White. A cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame, que teve lugar este sábado, ficou marcada pela ausência notável de Meg White. O evento homenageou os White Stripes, representados por Jack White, enquanto Olivia Rodrigo, Feist e os 21 Pilots apresentaram interpretações de clássicos da banda. Assista aos vídeos. Alerta de tsunami é emitido pelo Japão após sismo de 6,9.
A primeira-ministra do Japão pediu à população que se mantenha vigilante e pronta ao longo da próxima semana devido à possibilidade de novos tremores na área afetada pelo sismo ocorrido neste domingo. Celebração dos 50 anos da independência de Angola conta com a presença de Marcelo Rangel e deputados. A cerimónia terá lugar na terça-feira, 11 de novembro. Durante o terceiro espetáculo em Madrid, os Radiohead relembraram um tema que não interpretavam há 16 anos. Os Radiohead continuam a sua recente tour pela Europa com novidades na capital de Espanha. A seguir, Bolonha, em Itália. Montenegro salienta a relevância de liderar pelo exemplo ao participar na Cimeira União Europeia-CELAC. A reunião é caracterizada por diversas ausências, incluindo a Presidente da Comissão Europeia, o chanceler alemão e o Presidente francês. Mariana Leitão critica PSD por sinais alarmantes de capitulação ao Chega. A responsável pela iniciativa liberal afirma que o Chega impõe-se e que o PSD, ao invés de recusar, faz cálculos. A IEL não surgiu para prestar favores, afirma. Cidadão Diferente propõe aumentar o subsídio para assistência a pessoas com deficiência para 100%. A proposta emerge após o PSD e o CDS-PP sugerirem um aumento para 100% na remuneração de referência do subsídio de assistência a filhos com doenças oncológicas. Montenegro realça a importância da participação em Cimeira com a América Latina. Luís Montenegro salienta a relevância de Portugal no contexto internacional. Há diferentes categorias de dor. A experiência da dor varia de indivíduo para indivíduo, existindo diversas classificações. Um diagnóstico adequado é fundamental para um tratamento eficaz. Cada indivíduo deve seguir uma abordagem personalizada. Cuidadores familiares solicitam apoio financeiro total para assistência a indivíduos com deficiência. O Movimento Cidadão Diferente alerta que as famílias cuidadoras de indivíduos com deficiência severa enfrentam exigências constantes, desafios de conciliação e redução de rendimentos. Incêndio num autocarro da rede Expressos na N206 próximo de Famalicão. Ocorreu um incidente em Requião, nas proximidades de Vila Nova de Famalicão. Turmas reduzidas não constituem uma solução eficaz. Stanislas Dehaene participou na conferência da Iniciativa Educação em Portugal. Turista cai 30 metros de uma riba para o mar numa praia do Algarve. Um alemão de 22 anos sofreu uma fratura no braço e foi salvo. Portugal registra a sua primeira derrota no Mundial de Sub-17 após 2 vitórias expressivas. A seleção portuguesa conclui a fase de grupos na segunda posição. Prejuízos superiores a 6 milhões de euros resultam de inundações em Portugal nos últimos 2 anos. O país tem mais de 20 zonas identificadas como potencialmente em risco. A Agência Portuguesa do Ambiente contabilizou aproximadamente 40 inundações e cheias relevantes em Portugal continental nos anos de 2023 e 2024. Não pretendo opinar sobre os aspirantes a presidente, Marcelo nega ter tentado travar a candidatura de Gouveia e Melo Belém. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, no início da tarde deste domingo, em declarações aos jornalistas em Vila Viçosa, que não há nenhuma entrevista minha em que eu tenha abordado questões de liderança das Forças Armadas. (16 horas). Drones. Militares do Reino Unido são enviados para a Bélgica. Após um pedido de ajuda das autoridades belgas, o Reino Unido decidiu prestar apoio. Neste mesmo jornal, o presidente da Casa do Benfica na Praia convida Rui Costa a visitar Cabo Verde. Marcelo Rebelo de Sousa recusa-se a tecer comentários sobre a suposta tentativa de impedir a candidatura de Gouveia e Melo a Belém.
O Presidente da República não planeia abordar os presidentes futuros, nem manifestar-se sobre os aspirantes ao cargo neste momento. Marcelo recusa-se a opinar sobre suposta tentativa de impedir a candidatura de Gouveia e Melo. O presidente afirma que pode existir quem tenha feito especulações, mas que em qualquer entrevista não afirmou que desejava impedir a candidatura de Gouveia e Melo por meio da sua recondução à liderança da Armada. Aida Tavares candidata-se novamente ao CCB e integra a shortlist para retornar ao cargo do qual foi destituída. O anúncio do vencedor do concurso para diretor artístico das artes performativas do CCB está previsto para ser feito até ao meio deste mês. Os nomes dos candidatos pré-selecionados encontram-se em discussão na administração do Centro Cultural, incluindo o da programadora que gerou uma controvérsia com a ex-ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. FC Porto Famalicão. Mora integra o 11 tipo com o regresso de Farioli. Os Dragões deslocam-se a um campo onde na época anterior obtiveram um empate e necessitam de conquistar pontos para manter a liderança isolada. Espera-se que Farioli regresse à formação mais comum. O jogo começa às 18 horas. Acompanhe aqui. Costa afirma na Cimeira União Europeia-CELAC que o futuro se edifica, através da cooperação e não da confrontação. O presidente do Conselho Europeu destacou que o objetivo central da Cimeira é reforçar as complementaridades e reduzir as divergências. 17 horas. Trabalho. Chega solicita concessões ao governo. André Ventura afirma que é responsabilidade do Executivo solucionar a questão para prevenir a greve de 11 de dezembro. Neste mesmo jornal, a reação de Marcelo Gouveia e Melo e as respostas à vitória de Rui Costa. Ventura considera conceder poderes excepcionais à polícia e outras entidades para enfrentar o crime nas presidenciais. O aspirante à presidência da República declara que os delitos graves estão a crescer em Portugal e censura a greve geral organizada pelas centrais sindicais em oposição ao pacote laboral do governo. Em Tenerife, 3 pessoas perderam a vida e 15 ficaram feridas devido ao impacto das ondas. As vítimas fatais foram submetidas a tentativas de reanimação por parte dos serviços de emergência médica, que não obtiveram êxito. Mulher é presa pela PSP após esfaquear a ex-namorada em Odivelas. Com 22 anos, a agressora feriu o ex-companheiro, de 24, na região abdominal, na Ramada. Embora tenha tentado fugir, foi capturada com a arma utilizada no crime. Marcelo recusa-se a fazer comentários sobre suposta tentativa de impedir a candidatura de Gouveia e Melo. O presidente afirma que pode existir quem tenha feito especulações, mas assegura que em nenhuma das entrevistas afirmou que desejava obstruir a candidatura de Gouveia e Melo por meio da sua recondução ao cargo de chefe da Armada. Trump adormecido. Polêmica em torno de fotos de olhos cerrados. A Casa Branca refuta a ideia de que Trump estivesse a dormir durante a conferência na Sala Oval. Gavin Newsom, uma das figuras democratas mais incisivas, não hesitou em zombar do presidente dos Estados Unidos. Ventura considera conceder poderes excepcionais à polícia e outras entidades para enfrentar o crime nas presidenciais. O aspirante à presidência da República declara que os crimes graves estão a crescer em Portugal e reprova a greve geral organizada pelas centrais sindicais em oposição ao pacote laboral do governo. Nuno Rogério, o conflito na Ucrânia está a impulsionar a criação de tecnologias militares inéditas há 3 anos. Nuno Rogério examina, neste leste-oeste, o futuro da defesa na Europa e a reunião da COP30 no Brasil. Escuta o programa aqui em formato de podcast. Homem de 62 anos falece afogado numa praia na costa da Caparica. Segundo a Polícia Marítima de Almada, o homem encontrava-se a nadar e perdeu a vida afogado. Demissões do diretor-geral da BBC e do CEO da BBC News.
O The Telegraph revelou informações, referindo-se a um memorando interno da BBC, que indica que o programa cortou 2 sessões do discurso de Trump. Empate de 1-1 entre Estrela da Amadora e Nacional na Reboleira. O Nacional, sem vitórias nos últimos 3 jogos, ocupa a 10ª posição, igualado com o Rio Ave. Outro passo rumo ao céu, Lando triunfa no Brasil. Na volta inicial, safety car. Depois, um novo safety car. O início do GP do Brasil apresentou desafios, mas isso não prejudicou o desempenho de Lando Norris, que consolidou a sua liderança no Mundial a 3 corridas do final. Em Carregal do Sal, praticante de asa delta colido com linhas de média tensão. O homem foi resgatado pelos bombeiros utilizando um veículo elevatório, encontrando-se suspenso a aproximadamente 8 metros de altura. Jovem despenca de falésia e é salvo apresentando indícios de hipotermia. A Autoridade Marítima Nacional informou, em comunicado, que a vítima é de nacionalidade alemã. Praticante de asa delta colido com cabos de média tensão em Carregal do Sal. Bombeiros utilizaram um veículo elevatório para resgatar o homem, que ficou suspenso a aproximadamente 8 metros do chão. Gil Vicente empata com a AVS e perde a oportunidade de alcançar o 3º lugar. Depois de ter conquistado 3 triunfos consecutivos na Liga, o Gil Vicente tinha a possibilidade de ultrapassar, de forma temporária, o Benfica, mas permanece na 4ª posição, somando 23 pontos, um a menos do que os encarnados. Kris Jenner celebra 70 anos com a presença de Sarah e Meghan. Sarah, com uma papoila encarnada na lapela do seu smoking, marcou presença na festa, que é um símbolo do Dia da Memória, no Reino Unido. Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão prestes a se casar na Fórmula 1. O piloto francês e a sua namorada portuguesa, que mantêm um relacionamento desde 2022, estão no topo das previsões de apostas. Montenegro destaca o multilateralismo como único caminho para enfrentar os desafios globais. Com as tensões a aumentar entre os Estados Unidos e nações como a Colômbia e a Venezuela, Montenegro argumentou que a solução deve ser o fortalecimento do multilateralismo. Suspensão de partida da 2ª Divisão Espanhola após falecimento de adepto nas arquibancadas. Um espectador de 73 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Tentativas de reanimação foram realizadas nas bancadas. Na TV de segunda, Valha-nos Notre-Dame, cercados no Mar Maior. Iniciamos a semana com um filme de Air, outro de Pasolini, reportagens especiais, gastronomia irlandesa e a nova aventura na Rua Sésamo. Casa Pia Benfica. António Silva e Dedique regressam ao 11. Depois de outra intensa jornada na Luz, que resultou na reeleição de Rui Costa para a presidência, o Benfica enfrenta o Casa Pia na tentativa de conquistar a 3ª vitória consecutiva na Liga, após a derrota com o Bayern. Acompanhe em direto. Conheça a formação do Benfica para o encontro com o Casa Pia. Este jogo refere-se à 11ª jornada da Liga Betclic e está agendado para as 20h30 no Estádio da Luz. FC Porto apoia a manifestação dos árbitros em Famalicão. Os árbitros têm chegado ao recinto antes das equipas e sem a bola, contestando o ambiente de tensão e pedindo respeito pela profissão. Um planeta sem reflexos. Será que uma parcela, bastante relevante, da nossa inquietação diária não resulta, principalmente, da escassez de momentos em que nos interrogamos se nos apreciamos? Vítor, o personagem central da narrativa que o treinador deseja relatar. O jogador dinamarquês foi o autor do único gol da partida. Paddy Cosgrove critica aumento superior a 100% nos preços dos hotéis em Lisboa devido à Web Summit, que, segundo a AHP, é financiada por taxas turísticas.
O cofundador do evento tecnológico destaca a ganância de alguns hotéis na capital portuguesa que elevaram os preços das estadias até 570%. O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal responde: tenho dificuldade em perceber sobre o que fala. Montenegro considera o multilateralismo como a única solução. O primeiro-ministro está presente na 4ª Cimeira da União Europeia com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Um estúdio no Alentejo, situado entre o sossego da planície e a música dos Grammys. 2 álbuns produzidos no estúdio Quinta Essence, localizado em Montemoro Novo, estão a competir pelo Grammy Latino, solidificando a reputação do estúdio alentejano como um novo centro de excelência técnica. Costa apoia a ideia de cooperação em vez de confrontação. Durante a Cimeira da União Europeia com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o presidente do Conselho Europeu argumentou que os países, quando unidos, se tornam mais robustos diante dos perigos contemporâneos. Marquês. 10 testemunhas revelam informações sobre Sócrates. Uma recepcionista e vários gestores bancários fazem parte da maioria dos depoimentos que confirmam a habitual utilização de dinheiro vivo por Sócrates e Santos Silva, uma das alegações da acusação. Norris triunfa no Brasil sem que a chuva, desta vez, tenha ajudado Verstappen. Mesmo com o céu nublado, não ocorreu chuva, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando Verstappen conquistou uma vitória numa corrida chuvosa após ter iniciado a prova do 17º posto. Príncipe William solicitou afastamento da monarquia. O pedido não foi recebido com agrado pelo rei Carlos III. Pense novamente, afirmou ao filho. Influenciadores e CEO, quem desejamos escutar na Web Summit? A Web Summit está de volta a Lisboa para um período de 4 dias dedicado a discussões sobre tecnologia e outros tópicos. Entre os palestrantes mais aguardados, encontram-se tanto líderes de empresas tecnológicas como atletas e influenciadores. Montenegro afirma que a greve geral beneficia o PS e o PCP. O primeiro-ministro classifica a greve como extemporânea e até anacrónica, dado que ainda não foi aprovado nenhum diploma relativo à reforma laboral no Conselho de Ministros. Lula da Silva afirma que eventual pacto Mercosul-União Europeia evidenciará a rejeição de ambos ao unilateralismo. O chefe de Estado brasileiro expressou a esperança de que o pacto seja formalizado na cimeira que os integrantes do Mercosul promoverão em dezembro. Montenegro alerta que a margem permanece inalterada e será o Parlamento a decidir sobre o déficit. O primeiro-ministro delegou no Parlamento a tarefa de administrar a margem que, conforme o governo, possibilita um superávit orçamental de 0,1% no ano seguinte. Piloto de asa delta colide com fios de média tensão. De acordo com o Comando Subregional de Viseu Dom Lafões, o homem envolvido no incidente está consciente e permanecia pendurado a aproximadamente 8 metros de altitude. Santa Clara apresenta reclamação sobre a arbitragem no encontro com o Sporting. O episódio em discussão refere-se ao momento que resultou no golo decisivo dos Leões, marcado por Juman aos 90+4, após um canto que foi erroneamente assinalado. Mais de 2.100 voos cancelados hoje nos Estados Unidos, com possibilidade de agravamento da situação. A lentidão em 40 dos aeroportos mais movimentados do país já se estende por 3 dias, resultando em interrupções mais amplas. Autocarros chineses. Pânico na Dinamarca após a Noruega. Operador dinamarquês Keolis recebe entrega de autocarros elétricos chineses. Alcaraz inicia com triunfo nas ATP Finals e aproxima-se de concluir 2025 na liderança. O espanhol obteve uma vitória em 2 sets contra o australiano Alex de Minaur. O bloqueio do conflito na Ucrânia,
Caso Pokrovsk sucumba, o Ocidente poderá forçar Kiev a capitular, adverte José Milhazes. No programa Guerra Fria, José Milhazes e Nuno Rogério fazem uma análise sobre o bloqueio do conflito na Ucrânia. Caso Pokrovsk sucumba, o Ocidente poderá forçar Kiev a capitular, é o alerta dado. Escuta aqui o podcast. Encontrado sem vida o turista polaco que estava desaparecido na Madeira há uma semana. Um guia madeirense que fazia parte de uma equipa de busca particular descobriu o corpo do turista polaco. Informação é liderada pelo Now com o repórter Sábado. A análise de Cláudia Rosenbus a respeito das corridas ilegais alcançou uma média de 144 mil visualizadores por minuto, com um share de 3,7%. Encontrado sem vida turista polaco que estava desaparecido na Madeira há uma semana. O cadáver do turista polaco foi descoberto por um guia madeirense que estava a acompanhar uma equipa de busca privada. Autocarros chineses, pânico na Dinamarca após a Noruega. Operador dinamarquês Keolis recebe autocarros elétricos chineses. Montenegro alerta que a margem do UE permaneceu inalterada, e cabe ao Parlamento decidir sobre o déficit. Neste sábado, o primeiro-ministro afirmou que é responsabilidade dos partidos da oposição descobrir maneiras de compensação, enfatizando que a margem de negociação para preservar o excedente é praticamente inexistente. Uma equipa desorientada que persiste em apoiar a lei de Murphy. Após defender um penalti, Trubin viu um autogolo e um golo nos descontos resultar em novo empate em casa para o Benfica, que mantém a vantagem de 2 golos e o domínio total do jogo, mas atrasa-se ainda mais na corrida pelo primeiro lugar, 2-2. Encontrado sem vida polaco desaparecido nas montanhas da Madeira. De acordo com a PSP, um guia que fazia parte de uma equipa de busca particular localizou o homem de 31 anos no fundo da Ribeira Grande. Montenegro afirma que a discussão sobre o narcotráfico na União Europeia-CELAC é de grande interesse para Portugal. O primeiro-ministro destacou a variação dos parceiros comerciais como um dos resultados benéficos da reunião. Inter Milão assume a liderança da Liga Italiana, Roma avança para o segundo lugar. A revolução no cimo da tabela da 11ª jornada da Série A é liderada pelo Inter Milão, que soma 24 pontos após uma convincente vitória por 2-0 frente ao Lazio. A COP30 em busca de financiamento e identidade. Portugal investe na adaptação às mudanças climáticas. A chamada COP da Amazónia tem início esta segunda-feira, em Belém do Pará. Sporting de Braga regressa aos triunfos ao receber o Moreirense. O Moreirense continua na 6ª posição, somando 18 pontos, 2 a mais que o Sporting de Braga, que ocupa o 7º lugar. Apoio no combate ao crime marítimo na América Latina e Caraíbas é prometido pela União Europeia. Em outubro, o projeto iniciou a sua 3ª fase, visando fortalecer o suporte aos países do Indo-Pacífico e expandir a sua atuação para a América Central e Latina. Mais de 2.100 voos cancelados nos Estados Unidos da América e a situação pode agravar-se. A paragem do governo federal está a causar lentidão em 40 dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos da América, iniciando interrupções mais amplas. Rui Costa critica a arbitragem após o empate com o Casa Pia, já são muitos casos destes contra o Benfica. O Clube da Luz sofreu um penalti enquanto liderava por 2-0. O presidente dos Encarnados classifica a performance do árbitro e do VAR como um erro inadmissível. Basta de gravidade. É assim que se conquistam campeonatos. A conclusão do jogo contra o Casa Pia provocou uma onda de indignação na Luz, envolvendo António Silva, Rui Costa e o treinador José Mourinho.
Os encarnados relembram uma jogada do Sporting e mencionam falta de conhecimento da legislação. Castro Almeida evita utilizar parte do PRR em busca de taxas de juros mais reduzidas. Este ministro não se deixa enganar, eles vêm de Bruxelas, mas ele de Chelas. Isto é gozar com quem trabalha. Em relação às justificações de Sócrates para adiar o julgamento, só falta o cão comer-me processo e não posso ir porque estou com um período. Castro Almeida, que se abstém de usar os fundos do PRR em função da procura por juros mais baixos, eles vêm de Bruxelas, mas ele é de Chelas, e o desejo de Isaltino de ir à casa de banho. Ouça aqui o programa de Ricardo Araújo Pereira em podcast.